penso sempre na Lara como uma Lara vibrante, uma Lara distribuindo muita energia, aquela mágica que ela tinha de transmitir isso para todos os lados. Todo mundo se empolgava com Lara, né? Ela tinha e ela conseguia uma capacidade, ela tinha essa capacidade de articular. Ela era sonhadora, muito sonhadora, mas sonhava com os pés no chão. Então, isso fez com que ela sabia extrair assim, as condições que ela dispunha para fazer o trabalho. Ela extraiu o máximo de condições, das condições que estavam dadas, né? Então, isso... Não, porque não esqueçamos que ela operava dentro de uma instituição pública. E que uma instituição pública cuja cultura era de afastamento dos tipos de sujeitos com quem ela trabalhava. Os projetos que ela tocava, trabalhava, eram aqueles invisíveis para o Estado, aqueles mal vistos pelo Estado, aqueles que eram mal recebidos nas repartições públicas, são, não eram, são, né? Eu acho que sempre quando eu via a Lara trabalhando, eu lembrava de um texto muito famoso, escrito por Karl Marx, em O 18 de Brumário e Luiz Napoleão, que ele dizia assim: os homens, e hoje ele diria certamente também as mulheres, fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob as circunstâncias de sua escolha, senão aquelas com que se defrontam diretamente, apresentadas e transmitidas pelo passado. Ou seja, é a realidade que a gente tem que trabalhar com a realidade. E a Lara sabia muito bem disso, a realidade da burocracia, do jogo de poder, do jogo político, não é? Então, ela sabia fazer isso, mas sabia fazer isso sem fazer concessões naquilo que era o essencial que ela trazia para dentro do serviço público, né? Ela podia dar, em alguns momentos, como todos nós fazemos, dar os dedos, mas os anéis, mas jamais os dedos. Ou seja, o que é essencial nessa relação que não pode se abrir mão dele. Então, isso ela tinha muita clareza no que fazia, né? Acho que a característica mais marcante assim da trajetória dela é que ela, como educadora ambiental, ela escolheu o lado dos oprimidos, tal como Paulo Freire nos ensinou, e todos nós somos discípulos dele, né? Quando ela era titular da Secretaria da Superintendência de Educação, né, ambiental da Secretaria do Ambiente do Rio, ela trouxe para dentro da Secretaria, para o Poder Público, todo um acúmulo de sonhos, de práticas e concepções e propostas da sua militância como socioambientalista, principalmente nos defensores da terra. Então, ela traz isso para dentro. Mas muita gente, que eu conheci na minha trajetória da área ambiental, também tentou fazer isso, não conseguiu. Não conseguiu lidar com o Estado, ou já trazia uma perspectiva de desconstrução do Estado. Ao contrário, a Lara via que o Estado tinha que servir principalmente esse segmento que é majoritário, que são aqueles que são socialmente e ambientalmente vulneráveis. Era para isso que o projeto que ela veio, que ela traz, e uma coisa importante que eu acho que a gente tem, ela não se deixou domesticar, nem se intimidar pelo rito e pela cultura burocrática. Você não pode fazer isso porque isso tem uma lei tal, tem tribunal de contas, tem isso, tem aquilo. Ela conseguia lidar com isso, conseguia não se expor ao tribunal de contas, fazer uma administração com lisura e cumprindo aí
os regramentos, nem sempre os melhores, às vezes feitos só para complicar a vida do administrador, mas, enfim, ela conseguia fazer. Né? Fazia chegar o dinheiro público onde deveria chegar, lá na pontinha. Né? Então, essa é uma característica, né? Ao contrário de a maioria das pessoas que chegam na burocracia cheia de sonhos, ela trouxe, ela, ao não deixar se domesticar, né, intimidar, mas ela trouxe uma agenda extremamente ambiciosa. Essa é a questão. Não é fazer aquilo que era esperado e que anos e anos foi feito dentro provavelmente da superintendência. Era trazer uma agenda instigante, que desafiava o status quo, aquilo que, né, o pensamento hegemônico que rege o serviço público e os segmentos do andar de cima da sociedade. Ela optou pelo andar de baixo, né? O andar de baixo. E ela centrou essa luta nos discriminados, ou seja, justamente aqueles que sofriam opressão maior, mas uma luta não para eles, mas com eles. Esse que é o importante. Ela desenvolveu, por exemplo, no Elos da Diversidade, os conselhos, com pai de santo, mãe de santo, né? E é uma coisa, a luta para eles serem reconhecidos, quer dizer, uma religiosidade que o Estado brasileiro tende, apesar da Constituição dizer da liberdade religiosa, na prática, eles não têm onde botar suas oferendas, né? É discriminado, né? É associado com racismo, que é reunião de negro. Né? Então, ela entrou numa... essa é uma agenda que ela centrou. Né? Essa agenda que trabalhava com o socioambiental, mas também com as questões do racismo, né? Da discriminação de gênero, né? De opção sexual, da injustiça, do racismo ambiental, não apenas o racismo estrito sensu, né? Da injustiça ambiental, a distribuição dos custos ambientais de uma forma assimétrica, onde o pior fica as classes populares, nos bairros populares, são o último a receber um saneamento básico, é lá que as indústrias poluidoras de muitos lugares vão se localizar, é lá que se põe os lixões, coisas desse tipo, né, que são exemplos, né, de uma injustiça, né, e essa coisa e qualquer outra natureza. Então, essa era o eixo fundamental na prática educativa dos projetos, tanto do Elo da Cidadania, que trabalhava com as escolas, com a formação de professores, que trabalhava com estudantes, onde a prática era uma prática dentro da visão da educação crítica e participativa, transformadora, onde os trabalhos, né, que muita produção dos meninos, orientada pelos professores, de intervenções na sua realidade, discutindo a questão ambiental a partir do córrego poluído, da dengue, né, do lixão, não o lixo, mas o lixão, destinação final, gerenciamento, e não a escola ficar reciclando lixo, quer dizer, transformando sem discutir o que é essencial, que é por que o lixo existe tanto e por que, como é que ele é destinado, como ele é coletado, porque determinados lugares na comunidade o carro passa todo dia e outros nunca passa, coisas desse tipo, problematizar. E isso não é simples de fazer em locais pequenos, onde o poder local é forte, ou seja, o status quo reage, né? A burocracia reage, mas o trabalho, né? Com isso, ela reuniu o quê? Ela conseguiu agregar um grupo que eu chamo de sonhadores, aquelas pessoas que tinham, uns já eram militantes anteriores, né? Conheci Lara já na militância, lá no Parque da Tijuca, discutindo o problema de espaço sagrado. Os outros que se agregaram, 200 professores, não sei quantos alunos, quer dizer, as pessoas foram se juntando, né?
foram se juntando nessa viagem transformadora, né? Teve seu tempo, teve não como nós somos um projeto de educação, a gente acredita que a educação não muda o mundo, mas muda pessoas que, em comunhão, mudam o mundo. Foi isso que a prática educativa tentou que as pessoas aprendessem. Eu acredito que a geração que participou dos projetos Elo de Cidadania, que são os educandos, estudantes, professores, e mesmo do Elo da Diversidade, porque foi um exercício de trabalho coletivo, mostrando que a força da organização desses movimentos, né, para enfrentar o racismo, enfrentar a discriminação religiosa, enfrentar esse tipo de coisa. Então, eu diria que a passagem de Lara pela Superintendência de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, ela foi marcante, ela deixa uma marca, e essa marca está no espírito das pessoas, daqueles que vivenciaram o processo, e certamente teve uma força muito grande na formação dessas pessoas, tanto dos educadores como dos educantes, né? E, pessoalmente, para mim, né? Quer dizer, o problema é que ela era uma pessoa que acreditava no coletivo e na construção coletiva, uma coisa que é fiel à própria perspectiva da equação. Quer dizer, ela praticava a educação ambiental crítica, ou a educação meio crítica, não só na finalidade, quer dizer, nos projetos, no plano pedagógico, mas na prática como gestora, né? Ela agregava grupo, ela construía junto. Quer dizer, ela buscava a sabedoria do coletivo para além da sabedoria do individual. Quer dizer, acreditava nisso, né? E isso foi a marca dos projetos e a marca da gestão pública dela. Lembro essa convivência, era um momento assim muito mágico, minhas idas aí, eu me sentia assim, né, muito bem, né? Essa convivência com ela que me deixa uma saudade muito grande, né? Mas uma imensa gratidão também, porque nessa minha idade, eu era mais novo um pouquinho, mas não muito, né? Ter tido essa honra, para mim foi uma honra de participar dessa experiência, que para mim é marcante, quer dizer, na minha idade eu não esperava vivenciar mais uma experiência, vivenciei algumas outras em alguns momentos, tão marcantes quanto, mas eu realmente nessa fase aí, principalmente trabalhando educação ambiental, que é uma área extremamente ainda está se instituindo e que tem muito equívoco, muita de compreensão, tem muita boa intenção com pouca compreensão às vezes, né? Muitas pessoas que a praticam, de eu conseguir dentro de um órgão público, quer dizer, uma pessoa chega lá e consegue aglutinar, agregar um conjunto de pessoas, umas que já viram na militância com ela, dentro de uma mesma agenda e com a mediação da burocracia pública, quer dizer, mostrando que o Estado, mesmo com as dificuldades, ele ainda é o espaço que a gente tem que lutar para que ele cumpra seu papel de garantidor de direitos e não fazer favores. Então, eu me despeço aqui dizendo que, para mim, foi um momento muito marcante. Tenho uma imensa saudade, sempre olho aqui, estou vendo um pouco ela, com aquele óculos, com aquele cabelo preto, aquela energia. Eu disse que ela distribui energia para tudo quanto é lado, né? Umas coisas de um campo, talvez, eletromagnético, que atraía, né? E que, ao mesmo tempo, energizava as pessoas. É isso, para mim, que é minha lembrança e minha percepção da minha convivência com Lara.